Boa noite, gente! Mais uma live, saudade de fazer live, né? Semana passada coincidiu de ser o meu aniversário e eu dei uma folguinha nas lives, mas estamos mais uma vez aqui, né? De volta. Hoje vou ter o prazer aqui de receber a doutora Vitória Almada, né? Que a gente vai estar, que é médica pediatra, diretamente da Inglaterra, para conversar com a gente. Boa Oi, noite, boa noite. doutora! Tudo bom? Tudo ótimo. Queria, em primeiro lugar, te agradecer, tá? Você poder participar, compartilhar muito da sua história, de tudo que você vem vivenciando e dizer que isso vai ajudar bastante aqui a todos que estão no Brasil nesse momento, como inspiração Ah, e tá, como obrigada. um exemplo para a gente de algumas coisas que vêm acontecendo, que a gente possa realmente fazer desse momento um momento para voltar mais fortalecido. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Porque Ah, você... obrigada pelo convite também. É um prazer ajudar, troca de experiência, é Isso é o sempre mais bom. gostoso, né? A Tu gente teve tá a me ouvindo oportunidade. direito? Que da outra vez eu tive problema com o fone. Dá pra me ouvir direito? Tá ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo bem aí também? Tô ouvindo. Tô. Então, ótimo. Aí o pessoal quiser aqui, viu, gente? Quem quiser aqui falar alguma coisa, pode ir colocando aqui nos comentários que eu vou fazer um pouquinho esse papel aqui de intermediador do processo. Vitória, eu tenho às vezes alguma dificuldade, né, de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu estou do lado de cá, me facilita esse processo. Quando eu estou sozinho ou eu sou entrevistado, muitas vezes, é mais difícil É eu mais conseguir difícil. fazer. Ah, eu desse lado também não consigo olhar as perguntas. Tu vai olhando as perguntas e eu vou respondendo. Ah, perfeito, perfeito. Alguém colocou aqui que eu tô sem som, mas tá ouvindo aí, não tá? Eu tô Estão me ouvindo ouvindo. legal? Eu tô Ah, pronto, ouvindo. perfeito. Pronto, é a minha Perfeito. irmã que tá falando. É, né? Que legal. Aí, ó, a Vanessa tá falando aqui, você é homem, a gente não Não consegue consegue fazer fazer duas duas coisas ao mesmo coisas. tempo, né? É uma dificuldade grande, né? Eu tava agora que eu fui chamar o pessoal, e quem tá aqui, viu, gente, no Encantador de Pacientes, chamando o pessoal para cá, e eu tinha que fixar e escrever o nome e falar com as pessoas ao mesmo tempo. Não fiz nenhuma coisa Complica, nem outra. Falei, gente, complica. peraí, deixa eu fazer. Não teve jeito. Vitória, em primeiro lugar, mais uma vez te agradecer. A gente está vivendo um momento e a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas de mais de 10 países diferentes, o que foi muito legal. É, eu vi, eu E assisti alguma das suas lives, achei muito legal também. eu acho que nesse momento é um momento que, acima de tudo, diante da dificuldade, tem sido um momento de muito compartilhamento de experiências, compartilhamento de conhecimento. Eu acho que esse é o lado positivo de tudo que vem acontecendo. E a gente vê a realidade de outros países, os países são muito diferentes, logicamente, cada um tem sua realidade individualizada, mas a gente vê realidades acontecendo em alguns países, nos faz, né, ter uma visão e de forma imparcial, quando a gente conversa com pessoas, né, que estão atuando no mercado de saúde nesses países, de É, forma imparcial do que vem acontecendo e para que sirva, acima de tudo, de inspiração e avaliação para que a gente possa entender um pouco mais globalmente esse processo. é. Mas antes de a gente entrar nesse mérito, eu queria, acima de tudo, que você oficialmente, eu sempre peço para o convidado Me se apresentasse? apresentar, né, falando um pouquinho da sua história, né, que eu acho que é belíssima, assim, do começo até onde você chegou aí. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar esse histórico de quem é a Vitória. Então, traz um É. pouquinho para a gente desde o Então, Brasil desde o até a Brasil. Inglaterra. Então, eu sou Vitória Almada, eu sou de Fortaleza, no Ceará, mas eu fiz faculdade de medicina em Natal. Eu morei 7 anos em Natal, me formei lá. Depois que eu me formei, eu voltei para Fortaleza e fiz 2 anos de residência em pediatria, lá em Fortaleza, lá no Albert Sabin, acho que onde você já teve, Eu né? já tive a oportunidade, foi maravilhoso. Eu tive É, uma muito, experiência lá, foi muito gostoso. então, eu peguei uma época ainda pré essa época que ele, do jeito que ele tá agora. Mas quando eu estava em Natal, na faculdade, eu resolvi trancar uns meses e vim para cá, para Inglaterra, porque eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio de inglês. Eu queria mesmo ter a vivência de estudar inglês como estudante e nada a ver com medicina. Eu vim só mesmo estudar inglês. E passei Sim. 5 meses aqui e eu me apaixonei. Eu vim direto aqui para Brighton, que eu moro no sul da Inglaterra, e vim direto para cá. E aqui, nessa época, eu conheci o meu marido, que é hoje meu marido. Então, eu voltei para Fortaleza, quer dizer, voltei para Natal,
terminei minha faculdade, voltei para Fortaleza, fiz a residência. Quando eu terminei a residência, então eu casei durante a residência e vim para cá, para a Inglaterra, em março de 2003. Então, fez agora 17 anos que eu estou aqui. Né? A minha jornada aqui nem sempre foi assim, cheguei, vou trabalhar e já foi tudo lindo, claro que não. Eu passei 5 anos para conseguir aprender o inglês, revalidar meu diploma e conseguir entrar na profissão. Foi bem difícil, na época que eu consegui entrar, a Inglaterra estava numa época de transição em relação à residência médica, eu não tinha referência, porque as minhas referências eram todas do Brasil, e aí tive que batalhar mesmo, fui fazer estágios, para conseguir um nome para colocar nos meus papéis para conseguir um emprego. Então, meu primeiro emprego aqui foi em 2008. Eu comecei na pediatria, eu peguei um cargo que era temporário na época, eles me deram um cargo durante 4 meses, e daí quando você entra, que você tem referência, que você começa a se acostumar, aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, eu fiz 4 meses no departamento, eu consegui fazer 1 ano de residência, e aqui a faculdade são 5 anos, e os 2 últimos anos é como uma residência, é como um internato, mas já remunerado. Né? Então, eu fiz 1 ano desse internato, e a partir desse ano, eu consegui entrar na residência médica. Aí foi na época que eu saí da pediatria, que eu vim para cá com a intenção de continuar na pediatria. Mas quando eu cheguei aqui, a pediatria aqui não é como a pediatria no Brasil. A pediatria aqui é muito baseada em hospital e consultório de especialidades. E eu gostava muito da comunidade. Então, eu resolvi fazer medicina de família. Aí fiz a residência de família e eu sou há 8 anos, eu terminei a minha residência há 8 anos, mais ou menos, e hoje eu trabalho numa clínica numa área que é um pouquinho afastada, é ao lado de Brighton, uma cidadezinha que chama Shoreham. Eu sou sócia, proprietária da clínica, nós somos 7 sócios, e nós temos 15 mil pacientes, né? Então eu trabalho para o Sistema Nacional de Saúde, que é o famoso NHS, né? E nós somos autônomos, mas trabalhamos para o Sistema Nacional de Saúde. Pronto, fantástico, então fantástico. Agora eu já estou numa situação melhor, já estou mandando. Isso é o mais gostoso. Mas nem sempre foi assim. Exato, né? Parece quando a gente vê, na verdade, né, hoje, né, com uma clínica com mais de 15 mil pacientes, a gente não imagina a longa caminhada que foi para conquistar isso, né? E isso é muito legal, importante. Eu comecei, na verdade, né, minha universidade na Holanda, né, muito próxima. Eu tive a oportunidade de conhecer Brighton, inclusive. Eu morava em Haia e estudava em Roterdã. E o modelo, na verdade, né, de medicina na Holanda, e essa era uma dúvida que eu tenho em relação à Inglaterra, e é que é diferente do Brasil, é a existência do médico de família, né? Então, a gente tem um médico de família quando você mora no bairro, você tem um médico que te atende para fazer o diagnóstico de qualquer problemática que você tenha para poder te encaminhar para o especialista, né? Então, lá na Holanda funciona dessa forma. Aí na Inglaterra o processo também é esse. Explica melhor o que significa ser médico de família. Médico muitas de vezes família. para a gente aqui no Brasil, a gente não compreende nessa. Não, no Brasil já existem médicos de família, né? Então, mas é um processo ainda está muito engateando, enquanto aqui nós já estamos bem mais avançados. Na verdade, o médico de família aqui, ele é a porta de entrada do sistema de saúde, né? Então, todas as pessoas na Inglaterra são ou deveriam ser registradas com um médico de família, que é o médico da sua área geográfica. Então, tem muitas, as clínicas são espalhadas pelos bairros e dependendo da área onde você mora, você registra com o médico de família. E o médico de família é a primeira porta, é o primeiro contato do paciente, o médico ou a clínica, né? Porque nós temos outros profissionais trabalhando com a gente também. Mas nós somos o primeiro contato do paciente com o sistema de saúde. Para qualquer coisa, a não ser que seja uma emergência que vá diretamente para a sala de emergência, né? Mas desde criança, desde cuidados de bebê, pós-natal, algumas vezes um pouco de pré-natal, mas não muito, pós-natal, cuidado de criança, adolescente, idosos, até a hora da morte, né? Então, nós acompanhamos toda a trajetória
muitas vezes nós temos famílias inteiras, não só pai, mãe, filho, mas temos avós, avós do outro lado, tios, às vezes tem famílias inteiras que moram na área, são registradas com a gente, então a gente acaba tendo um conhecimento muito grande dos pacientes que vêm para a gente com maior regularidade. Então, é mais ou Perfeito. menos isso. Perfeito. E no Brasil, muita gente não conhece esse processo e, na verdade, nesse momento, eu acho que tem se mostrado muito eficiente. Como é que funcionou, na verdade, né, o médico de família nesse processo que a gente está passando dessa pandemia nesse momento, Vitória? Então, virose é uma coisa que a gente, como médico de família, trata o tempo inteiro, né? Virose só vai para hospital ou para especialista se virar uma sepse ou precisar de um atendimento hospitalar. Então, isso é o nosso dia a dia. Às vezes a gente já nem trata mais tanto, porque nós temos muitas enfermeiras e outros profissionais que trabalham junto com a gente na clínica, que essa parte está lidando mais com ele. Então, quando começou a pandemia, as nossas clínicas já estavam com consultas marcadas 3, 4 semanas para frente. E isso pegou a gente meio rápido, né? Assim como a gente teve algum tempo para se preparar, porque a Itália, a Espanha entraram em colapso um pouco antes da gente e a gente demorou um pouco mais. Então, até o meio de março, as coisas ainda estavam funcionando de uma maneira que quem tinha sintoma fazia uma ligação para uma linha telefônica que é uma linha de emergência e eles colocaram à disposição e as pessoas entravam primeiro em contato com eles, porque eles tinham que proteger os médicos de família para fazer o atendimento que já estava programado. Não dava para a gente absorver toda a pandemia junto com o que a gente já tinha programado. Então, as primeiras semanas tinha uma linha de atendimento e as pessoas ligavam para essa linha e, se precisassem ser atendidos, era tudo organizado por volta deles. As pessoas não vinham nas clínicas porque a gente ainda tinha muita gente para ser atendido. Maravilha. Quando veio o lockdown, que a clínica teve que fechar, todos os nossos atendimentos passaram para ser atendimentos telefônicos. Todas as nossas consultas foram transformadas em telefonemas. E até que a gente conseguisse liberar esse espaço, né, atender todas essas pessoas que já estavam pré-marcadas, que aí foi quando a pandemia começou a pegar mais forte. O sistema anterior do telefone já não dava mais conta, então teve uma divisão, um pouco com os médicos de família. E aí foi bem diferente em áreas diferentes da Inglaterra. Aqui na minha área, a gente chegou a fazer, que ainda está funcionando, um centro. Nós somos três clínicas numa área geográfica, então nós juntamos as 3 clínicas e uma das clínicas virou o centro de atendimento para COVID. Então a gente faz triagem pelo telefone e se a pessoa precisar ser encaminhada e não necessariamente para o hospital, ela vai ser atendida nesse centro, onde os médicos têm todo o equipamento de proteção e quem fica na clínica dos médicos de família faz o atendimento de todo o resto, né? Porque as doenças não pararam. Quer dizer, Essa é a grande questão, até né? pararam um pouco, na verdade. Tiveram alguns, na verdade, que por conta do risco segurou um pouquinho, né? Até pararam, mas a gente precisava ter o sistema dos médicos, porque os hospitais ficaram completamente voltados ao atendimento do Covid. Os hospitais particulares foram alugados pelos hospitais do governo, tivemos hospitais de campana montados, e todos os hospitais tiveram que se rearranjar. Muitas consultas foram canceladas, todos os tratamentos não necessários foram cancelados, incluindo tratamento de câncer, tratamentos sérios, todas as consultas de especialistas, isso foi tudo cancelado. Então, tudo isso que foi cancelado pelo hospital, o médico de família tem que ficar a postos, porque se um paciente desse que está à espera de um procedimento ou de uma consulta piora, a gente é que tem que identificar se aquilo precisa ir para o hospital, para a área não Covid ou não. Então, a gente fica mesmo como a porta dos fundos. É meio de que a gente é a porta Sim. dos fundos. Não, mas eu acho muito importante. Eu vejo nesse momento aí que todos os profissionais de saúde, né, eles se mostram quão essenciais nós somos na área de saúde, né? Com certeza. Independente da área que você atue. E eu vejo que nesse momento de pandemia, apesar de, logicamente, muitos profissionais estão muito preocupados, né? Porque muitos são empreendedores e ficam vedados da possibilidade de trabalhar. Isso, logicamente, gera uma preocupação. Mas eu acho que o que a gente nota em relação ao nosso paciente, ao nosso consumidor, é aguçar ainda mais a valorização pela saúde, né? Nada
tem valor se você não tiver saúde. E eu acho que essa pandemia tem trazido isso. E o que eu vejo, na verdade, a gente tendo a oportunidade de conversar com pessoas de alguns países, é que é o setor, talvez, que exista mais incentivo de retorno ao atendimento, porque ele é primordial, né? Mesmo os tratamentos seletivos, se acumulados, podem gerar, muitas vezes, problemas maiores. Conta um pouquinho para a gente como é que funcionou esse lockdown aí do dia do fechamento e como está a situação hoje, né? Hoje. Então, aqui o governo tem recebido muitas críticas, porque tem muita gente dizendo que fechou muito tarde, e por conta disso a gente tem uma taxa tão grande de mortalidade. Tem outros fatores. É a maior da Europa, né? É a maior da Europa, né? A gente tem mais de 40.500, hoje passou de 40.500 mortes. Mas 90% dessas mortes são pacientes que tinham algumas complicações já de saúde ou pacientes bastante idosos, né? O que é o que se vê também em outros países da Europa, eu acho. Então, a gente, uma semana antes do lockdown, o governo tentou conscientizar as pessoas e começou a pedir para quem quisesse trabalhar em casa, quem pudesse trabalhar em casa, que ficasse em casa, que as pessoas não saíssem de casa, mas não deu assim tão certo. Né? Então, ele no fim da semana, ele fechou as escolas e os bares e restaurantes, e na segunda-feira, dia 23 de março, ele decretou o lockdown, e aí foi quando teve que fechar praticamente tudo, com exceção dos serviços essenciais, né? Quando fechou, as pessoas podiam sair de casa somente, as pessoas que não tinham sintomas, podiam sair de casa somente para se exercitar uma vez por dia, por 1 hora, ou para comprar qualquer coisa essencial, ou para ir para ser atendido na parte de saúde. Isso era permitido fazer. E assim a gente ficou durante muitas semanas, e as pessoas realmente obedeceram, né? Agora a gente teve um plano econômico por trás disso, gigantesco, onde o governo amparou praticamente todos os setores da economia, pagando até 80% dos salários de todo mundo. E aí fica mais fácil você ficar em casa quando você tem essa segurança financeira. Né? Perfeito, é um facilitador, sem dúvida nenhuma. Com certeza. O governo pagava 80% do salário todas as pessoas que estavam... Isso. Dentro de uma certa classe, né? São pequenos e médios empresários mais nacionais. Eu acho que deve ter tido outro tipo de arranjo que eu não sei os detalhes. Mas pequenos e grandes empresários, o meu marido tem um pequeno negócio e todos foram pagos para fechar. Então, o governo ainda está pagando 80% do salário. Foi um plano de 3 meses, inicial de 3 meses, que agora vai se estender com um pouco menos até outubro, porque ainda tem muitos setores voltando. E então, na época, essas semanas de lockdown realmente funcionou porque todo mundo estava em casa com alguma certa garantia. Né? Ele aumentou os benefícios para quem vive de benefício do governo, esse também teve um pequeno aumento. E tinha essa estrutura, né? Então as pessoas ficaram mesmo em casa e seguiram as normas e ainda estão. Assim, agora a gente começou a abrir, há umas 2 semanas começou a abrir mais um pouquinho, e as pessoas já podem voltar ao trabalho, se não puderem trabalhar em casa. Mas ainda não abriram lojas, nós não abrimos restaurantes, não abrimos cabeleireiros, academia de ginástica, as escolas ainda são fechadas. Com plano de abrir as escolas primárias na próxima semana, mas ainda está uma coisa meio no ar, ninguém sabe. As escolas secundárias não voltam até o final do ano letivo, que é julho, só a partir de setembro. Porque aí, na verdade, o ano letivo acaba agora, né? Estaria acabando, né? Isso, o ano letivo vai de setembro a julho, ao meio de julho. Então, agora a gente está começando, agora estão tendo todas as ansiedades da volta, porque aqui não é obrigatório o uso de máscara, só em transporte coletivo, né? Então, tem gente andando na rua de máscara, mas são poucas. Tem poucas pessoas andando. A grande maioria está sem máscara. A grande maioria está sem máscara. Então, na clínica, a gente pede que, se as pessoas puderem, que venham com a máscara. A gente usa, né? Os profissionais de saúde, claro, a gente usa.
para todos os atendimentos, mas a gente usa o equipamento de proteção adequado para o tipo de tratamento que a gente está fazendo. Não é aquele kit de proteção completo, então a gente usa máscara, a máscara cirúrgica, não é a FP3, a Sim, gente usa uma viseira e um avental, mas não é o de manga comprida. entendi. Só quem tá em áreas de risco é que usa esse tipo de equipamento. Área de risco que você fala, no caso, no hospital No, diretamente, é no isso? hospital ou em áreas que esteja atendendo paciente com suspeita de Covid. Uhum. Deixa eu só aproveitar aqui o gancho, porque a Renata fez uma pergunta aqui, eu passei batido só para eu não esquecer. Vitória, as consultas na clínica que você atende são custeadas pelo governo? São. Aqui o governo financia praticamente 100% do sistema de saúde, com exceção de medicação para alguns tipos de paciente. Então, todo o atendimento de todas as doenças, se você é residente, obviamente, no país, com os direitos, todo o tratamento é custeado pelo governo. Desde cirurgias, tratamento de câncer, tratamento de atenção primária, nessas consultas nada é pago na clínica, né? Tudo isso é por conta do imposto. Você paga seus impostos, você tem a sua saúde garantida, independente do Vanessa que tá botando você sonho precisar. aqui, né? A minha família inteira sonha com o meu sistema de saúde. Não, porque realmente a gente está vendo nesse momento de pandemia, a gente vê que alguns sistemas, na verdade, por exemplo, o sistema dos Estados Unidos, que é um sistema robusto, né, se mostrou de certa forma falho nesse processo É, por conta disso, né? E a É, gente e, e, os- e nos Estados Unidos as pessoas realmente têm que pagar. Quem não paga não tem muitas garantias. Eu cheguei a falar com um amigo que mora lá e ele tem uma clínica, ele é médico de família também, uhum, mas eu acho que tem poucos sistemas de saúde no mundo que se compara ao NHS. É realmente um sistema muito, muito bom, muito robusto, mas que tá em ameaça, porque é muito caro. É um sistema muito caro, é um sistema que vai ficando mais caro à medida que a população vai ficando mais velha, né? Nós temos uma população muito idosa, eu tenho muitos pacientes acima de 90 anos, nossa, 85, 90 anos, e essas pessoas realmente demandam muito, tanto do sistema de saúde como do sistema social. uhum, perfeito, Mas perfeito. realmente, se você entende o sistema, porque eu vejo muito paciente brasileiro que chega aqui e fica muito ansioso, né? Chega aqui e quer ir ver, principalmente as mulheres, querem ir ver o ginecologista, querem levar as crianças no pediatra, e tem que se contentar com o médico de família. A não ser Só que vai seja na realmente. necessidade Só mesmo, né? vai nessa. Então, o sistema é baseado em necessidade. Né? Nós, Sim. não, nós temos campanha de prevenção de muitas doenças, campanha de prevenção de alguns cânceres, mas aqui nós não fazemos exame de prevenção, a não ser que seja dentro das campanhas. E o atendimento é de acordo com o que você tem e com o que você precisa. E em Claro que relação à parte privada, nesse caso, como é que funciona, Vitória, nesse caso? Então, a gente tem o setor privado, que é um setor mínimo, que muitas vezes é mais para empresas, muitas empresas que pagam um sistema privado. Na verdade, mais por causa da rapidez do atendimento. Né? Os médicos que trabalham no sistema privado são os mesmos que trabalham no sistema público. Eles fazem consulta, nos dias que eles não estão trabalhando nos hospitais do NHS, eles trabalham nas clínicas particulares, nos hospitais particulares. Sim. Está aumentando um pouco a procura pelo sistema privado por causa da demora do atendimento. Nós realmente estamos, antes do Covid, e agora vai piorar muito, com listas de esperas enormes. Enormes. Tem Qual é especialidades a que média, Vitória, mais ou menos, de espera de uma pessoa para um atendimento, em média? depende da especialidade, depende do problema. Então, se a gente tem suspeita de câncer, quando chega no médico família, a gente tem qualquer suspeita de câncer, de qualquer tipo de câncer, então nós temos um formulário especial e a gente tem a regra de 2 semanas. Quando você manda o formulário para o hospital com suspeita de câncer, o paciente é atendido, a primeira consulta dentro de 2 semanas. E a partir daí é feito o plano de tratamento. Pode até ser que É feita demore um uma pouco mais. pré-triagem nesse caso, é isso? Não, a triagem é feita pela gente. E aí, Sim. quando a gente encaminha, a gente já encaminha para a especialidade, Ah, dependendo perfeito. dependendo de onde é o câncer.
Ele Mas vai ele ser passa pela atendido, médica da família, no caso, né? Qual tem é o que tempo passar de pelo médico de marcação? família. Qual é o tempo de marcação em média para um médico de família, né? Antes de encaminhar para o especialista. Então, é mais ou menos, na maioria das clínicas, por volta de 4 semanas. Perfeito. Mas nós temos 2 médicos de plantão na clínica. Uhum. Então, se uma pessoa liga e diz que não pode esperar aquele tempo, a recepcionista coloca na lista do médico de plantão. E a gente telefona e faz uma triagem. Se a gente acha que realmente não pode esperar 3 ou 4 semanas, aí a gente tem a facilidade de atender esse paciente até no dia, né? Se for uma coisa que Entendi. precisa ser atendida no dia. Então, a gente só pede um caso se a pessoa não procurar o atendimento. Se ela procurar o atendimento, a maioria das pessoas é um tempo bem razoável de espera. Perfeito. O hospital tem quase 100% de meta para atendimento aqui na minha área, para esse atendimento dentro de 2 semanas. Então, praticamente todas as pessoas que são referidas dentro da regra das 2 semanas são atendidas à primeira consulta. A seguir daí, aí eles têm que esperar por um exame ou por consultas seguintes de tratamento. Se for uma coisa que não seja de urgência, aí depende muito da especialidade. Especialidades que tem mais procura, como cardiologia, gastro, pode ser até cerca de 6 meses. Nossa. E especialidades onde tem um número muito pequeno de médicos, como neurocirurgia, pode chegar a 1 ano. Nossa. E às vezes, e tem alguns casos que necessitam de uma urgência maior nesse caso, Isso, né? mas aí o que acontece? Todo mundo tem a garantia de que se você está piorando, você volta no médico de família. Se as coisas Uhum. mudaram e está piorando, você volta no médico de família e o médico de família volta a entrar em contato com o hospital e pede urgência. Então, nesses Perfeito. casos, a gente consegue antecipar algumas consultas. E, de certa forma, está existindo um acompanhamento durante esse processo. Mesmo ele não é especialista, existe um médico de família Isso. acompanhando ele, por Isso. mais que não seja especialista na Então, área, não é isso? exatamente. A gente faz todos os exames que é possível que o médico de família peça, porque isso é outra coisa que aqui a gente não tem acesso à tomografia, ressonância, esses exames mais complexos, alguns exames de sangue mais especialistas, a gente não tem acesso a isso. Com algumas exceções. Mas se a gente acha que a pessoa realmente precisa de uma tomografia ou de uma ressonância em preparação para essa consulta com o médico especialista, a gente liga para o hospital, conversa com o radiologista. Então, tem uns meios que podem ser utilizados para que a pessoa não fique esperando e chegue a piorar muito. Agora, tem áreas da Inglaterra que as coisas não funcionam tão bem. A minha área é uma área um pouco privilegiada, nós funciona melhor. Tem áreas que é mais complicado, tem áreas rurais onde o acesso é mais complicado, tem áreas mais deprivadas, tem áreas com menos médicos. O sul da Inglaterra é bastante populoso, todo mundo quer morar aqui. Então, nós não temos essa falta de médico como algumas outras áreas da Inglaterra têm. Então, fica É, mais fácil. perfeito, perfeito. Eu morei um tempo, não sei se você conhece, em Loughborough, lá no norte, Não, perto tu de sabe York. que eu não Uma cidade conheço pequenininha. nada no norte. 17 anos aqui, eu não passei de Londres. O máximo que eu É, fui foi em Oxford e Cambridge. tem medo do frio, né? Porque lá é frio. Muito frio. Eu já fui na Escócia uma vez, né? Muito frio. E é exatamente o que você falou. Assim, as pessoas tendem realmente a optar mais pelo sul, até pelo É, clima também, né? O clima é. acho que também é um facilitador, né? E porque aqui nós somos praia, né? Também nós temos praias e Brighton é uma cidade muito movimentada, é uma cidade muito turística, é uma Uhum. cidade quase tão cara quanto Londres Sim, para morar. Então aqui as coisas funcionam melhor porque tem realmente tem um maior trânsito. Mas tem áreas da Inglaterra que não funciona tão bem quanto. Mas perfeito. na pandemia, a gente também foi afetado. Muitos pacientes ficaram sem atendimento, pacientes de câncer tiveram os tratamentos interrompidos ou não iniciados. E agora a gente está começando a abrir o câncer, a parte do câncer foi uma das primeiras que reabriu com assim, muito pouquinho, mas algumas cirurgias, alguns procedimentos tipo endoscopia, não se fez de jeito nenhum durante 2 meses, não teve endoscopia, a não ser para paciente internado no hospital com complicação. Agora já começaram a reabrir alguns serviços. Então, estamos começando a voltar à normalidade, mas muito devagar.
Vocês foram autorizados a reabrir, né, com atendimento geral a partir de quando, na verdade, né? Porque o Nós lockdown não fomos ainda. ainda não? As clínicas de médico de família ainda não. A gente tem uma certa autonomia, sabe? Uhum. Não, cada clínica pode meio que fazer o seu plano e acessar o seu risco. Mas acaba que a classe, como é uma especialidade muito unida, e nós temos um órgão que é o que nos financia, que vem do Departamento de Saúde Geral, né? O England Health, o Departamento Geral, como o Ministério da Saúde. Nós temos como uma Secretaria Estadual de Uhum. Saúde que vem desde para a gente. Então, mais ou menos tudo que acontece naquela área acontece parecido. Então, nós não Entendi. estamos abertos, nós não vamos abrir ainda esse mês de junho. As consultas continuam sendo todas por telefone inicialmente, com algumas consultas que o médico pode marcar para atender se ele triar e souber que não tem risco alto de Covid, né? Que agora a gente não sabe se vai ter mais risco ou não. Uhum. Aumentaram o número de testes, assim, tá? Agora tem teste para todo mundo que tiver sintoma. Só para quem Perfeito. tem sintoma, não é. Você não pode ir numa clínica particular e vir aqui fazer um teste. Não é assim. Você tem que É, se você tem sintoma, você se isola em casa, a sua família se isola. Isso não mudou, continua igual. perfeito. E Perfeito. você marca para fazer o exame, e que pode ser feito em casa, eles mandam um kit para quem não tem carro, ou você pode ir no centro de teste e fazer lá. E até que saia o seu resultado, fica todo mundo em casa de quarentena. Perfeito. Ainda tá Perfeito. assim. Perfeito. Ou seja, ainda não tá, ainda vocês ainda estão funcionando de forma voltada ainda para o atendimento É, emergencial, não urgente, né? inclusive os dentistas também ainda estão todos fechados, se você quiser dentista. Sim. Nossa, tá. Dentista eu acho que é uma das áreas que está mais sofrida aqui, porque muitos dos dentistas não têm o benefício de trabalhar para o Sistema Nacional de Saúde. Não sei quanto é que o quanto você conhece dos dentistas aqui, mas eles trabalham para o NHS, mas muitos trabalham particular. Então, Perfeito. os dentistas particulares estão tendo muita dificuldade de voltar, porque estão tendo muita dificuldade de acessar os equipamentos necessários, porque é uma classe de mais risco até do que os médicos de família, muito mais risco, né? Perfeito, perfeito. Então, Essa é uma dificuldade geral. A gente tem visto isso na é, maioria dos países nesse sentido. Mas eles, Vitor, é até importante, você falou a questão do subsídio, do ajuda do governo. O governo tem ajudado também esses profissionais que estão impossibilitados de trabalhar, porque por eles serem empreendedores, como é que isso está funcionando? Vocês então, têm alguma eu acho que informação? depende do tamanho da clínica, sabe? Uhum. Eu tenho um amigo muito próximo que a ajuda para eles não foi muito boa. Ele tá, Sim, ele realmente para ele ficou bem complicado. O governo paga os trabalhadores. Eu acho que acredito que muito dos trabalhadores deles tenham também entrado nessa na mesma regra que outros trabalhadores. Então ele subsidia os trabalhadores, mas sim, não subsidia talvez os dentistas proprietários, só os proprietários das entendi. clínicas. Entendi. Ou seja, só basicamente ele diminui o custo operacional com as pessoas que trabalham para ele, né? E quando eles voltarem, eles vão voltar com a capacidade extremamente reduzida. Hoje, meu marido disse que escutou uma dentista falando no rádio que acha que a clínica dela vai ter que fechar, porque Uhum. eles não vão conseguir voltar, porque se for clínica de maioria particular, fica complicado também. Entendi. Ou seja, é um problema que a gente está vendo na É, grande maioria do mundo, né? Não do é uma coisa mundo. localizada, É, não. Está tendo é. dificuldade realmente. E os dentistas, a gente sabe que realmente estão sendo bastante Bastante desafiados, né, afetados, nesse com momento, né? certeza. Porque não é fácil. E aí você falou a questão aí da ligação, e a gente via, né, há um tempo atrás, uma telemedicina surgindo, e de certa forma foi olhada com olhos até ruins, por muitas vezes a gente acreditava que talvez ela não pudesse ser exercida, e a gente começa a ver, na verdade, que a possibilidade de fazer algum tipo de atendimento online se tornou a única A única possibilidade, né? possibilidade. Com- Como é que vocês vêm lidando com isso, né? Então, a telemedicina aqui já está nos planos há mais ou menos uns 10 anos.
Acho que a Universidade de Oxford já tinha vários estudos nessa área já há muitos anos. E a gente já sabia que uma hora ela ia chegar para a gente. A gente não sabia era como e nem que ia ser tão rápido. Tinha que chegar Foi, algum vírus para adiantar, né? Porque mas ela chegou assim, ó, derrubou tudo. Veio com tudo. Ah, a gente não fazia, a gente fazia consulta por telefone, triagem por telefone, os médicos de plantão fazem triagem por telefone, isso a gente já faz há bastante tempo. Não sim, tinha nenhum, nem, não tinha mais nada. E de repente, de uma semana para outra, a gente começou a fazer atendimento por mensagem, SMS, a gente faz atendimento por vídeo, conferência, a gente tem uns videoconferência. por videoconferência muitas vezes. A gente tem um sistema que o paciente vai no site da clínica e ele preenche um formulário que faz todas as perguntas, ele dá todas as indicações do que ele tem e o que ele quer. Isso vem para a gente tem 24 horas para responder. E aí depende, o médico decide se vai telefonar, se vai ser uma videoconferência, se vai devolver a consulta por mensagem ou por e-mail. Então, no momento são essas três formas que vieram para ficar. Uhum. Isso acho que a gente não vai mais voltar atrás, porque os benefícios são enormes. Enormes. Perfeito, perfeito. É uma readaptação, né? A gente teve a oportunidade de É, conversar com um doutor Fábio lá da Espanha. Ele falava, Bruno, olha, ele trabalha no centro de fertilização e lá ele atende, é uma das referências no mundo, ele atende gente do mundo inteiro, né? Ele falou, 67% dos meus pacientes são de outro país, né? De outro lugar. E ele falou, Bruno, como esse momento fez a gente melhorar essa rotina com esses pacientes. Porque, de certa forma, ele precisava vir para cá para a gente fazer todo o processo aqui, né, dentro da nossa sede. A gente está conseguindo alinhar um processo de pré-triagem, né? E muitas vezes as pessoas têm que desprender de um valor grande para poder viajar, né? Ficar distante da família, passar muito tempo fora. A gente está conseguindo melhorar essa rotina e fazer com que eles tenham que passar menos tempo presencial. E é o que a gente está vendo na maioria dos processos, né? A gente está aproveitando, na verdade, esse momento, né, para conseguir alinhar e ajustar a tecnologia com a base do profissional de isso, saúde, que é o atendimento presencial, né, Vitória? Como é que está isso. funcionando isso aí com vocês? Então, isso é bem maior do que o que a gente imagina, né? Quando a Uhum. gente fala, a gente atende por telefone, por e-mail, por vídeo, e todo mundo diz, que maravilha, vamos todo mundo lá fazer. Na verdade, a consulta é bem desafiadora, Imagino. a consulta, porque quando você atende um paciente cara a cara, né, o face-to-face, que a gente, às vezes, com a sua experiência e o tanto que você conhece o paciente, às vezes o paciente abre a porta do consultório e você já tem uma ideia do que ele vai dizer. Então, a gente perde esse contato e essa expressão corporal, que é extremamente importante e que eu espero que isso nunca a gente vai perder. Isso veio Abre para adicionar. Não podemos abrir mão desse contato, porque é extremamente importante. Mas, para alguns casos, é realmente bastante eficiente, né? Então, o que a gente viu, por exemplo, com lesões de pele, muitas lesões de pele que se a gente precisasse trazer para a clínica para ser avaliada, a gente ia colocar tanto o paciente como a gente em risco, e a gente começou a fazer isso por meio de fotos. Com as tecnologias dos celulares, as fotos chegam para a gente excelentes. Então, você tem uma noção do que é que pode esperar e o que é que não pode esperar. Claro que não atinge a todas as pessoas, tem muitas pessoas idosas, mas mesmo essas pessoas, a gente tem visto que a família entra muito e consegue mandar, e as pessoas idosas também vão tentando, a gente vai Eles estão explicando. aprendendo a utilizar cada Vai, vez eu, mais, né? eu fiz consultas que eu fui com a paciente, passo a passo, dizendo para ela como é que ela fazia, ela acho que ela tinha 78 anos, alguma coisa assim. No final ela conseguiu e me mandou a fotografia que ela tinha que me mandar e deu certo. E eu Deu acho, certo. Vitória, que os idosos vão ser os que mais vão precisar, né? Porque a gente está É, falando de uma volta, mas diante de uma situação que ainda não está assim, do início de uma volta, na verdade, né? De uma situação que a gente não sabe quanto tempo vai levar para se controlar, e a gente tem um grupo de risco, que é o grupo que, logicamente, deve evitar ao máximo, né? Qualquer tipo de contato maior externo. isso. Então, e os idosos estão nesse Muito, grupo, né? muito.
Inclusive, a gente tem muitas casas, muitos lares de idosos, né? Que é o que a gente chama de nursing homes ou care homes, de várias etapas, de pacientes que precisam de cuidados totais, que são os que precisam de enfermeiras 24 horas, dos que precisam de menos cuidado, que moram em lares que têm mais cuidadoras. E a gente tinha uma quantidade enorme de pedidos de visita domiciliar diários, e os 50% dessas visitas vinham desses lares, e caiu drasticamente, porque a gente agora, o que a gente faz? A gente faz a videoconferência com a enfermeira do lar. Ela passa. Muitos médicos chegaram a fazer uma vista geral no lar, vendo vários pacientes ao mesmo tempo e resolvendo muitos problemas de medicação, coisas mais básicas, sem que a gente tenha que ter que se deslocar ao lar, porque os lares ficaram fechados. E quanto menos gente entrando e saindo de lá, porque nós tivemos um problema muito sério com os lares de idosos, muitas mortes mesmo. Então, a gente conseguiu, na minha área, de 10 lares que a gente tem, eu acho que só tem 2 ou 3 que foram afetados com caso. E aí, a telemedicina ajudou imensamente. Inclusive, a gente agora colocou um sistema que todo fim de semana, um dos médicos de família fica de plantão e tem essa facilidade de fazer essa consulta. Então, a gente não precisa ir no lar, a gente vai fazer tudo assim. Perfeito. Eu acho que dá um trabalho inicial, é o que você falou. A gente está se reajustando, né? A gente como profissional, e ao mesmo tempo, do outro lado, as pessoas estão aprendendo a utilizar essas plataformas. O presencial, a gente consegue ter muito mais precisão, né, no diagnóstico, ter muito mais precisão na visualização, no palpar, e dentre outras coisas, mas a gente está realmente vendo possibilidades de diminuir, na verdade, a possibilidade de contaminação através dessas vídeos chamadas ou da telemedicina, né, Vitória? Eu acho que isso é geral. E eu vejo aí na Inglaterra um desafio muito grande, porque o idoso, né, na Inglaterra, né, e acho que quase toda a Europa, ele é muito ativo, né? Ele é uma pessoa que ele sai muito, ele vai muito na rua, ele vai no supermercado. No Brasil, muitas vezes, por questões de segurança, né, e em alguns casos, eles não são tão ativos como é mais limitado, né? E isso talvez seja um grande desafio também que se tem, né? Você convencer, na verdade, eles a não virem até vocês, serem atendidos à distância. Como é que tem sido esse desafio? Então, essas pessoas têm sofrido bastante, porque realmente a saúde geral deles é beneficiada pelo fato de que eles não ficam em casa, uma grande parte não fica em casa. Você vê idoso andando de bicicleta, você vê idoso com 90 anos que ainda está dirigindo. A Rainha é um exemplo, né? A Rainha, eu falei assim, mais saúde Então, que eu, né? o príncipe só parou de dirigir quando bateu o carro, né? Quando ele bateu o carro, disseram, agora deu, vamos tomar uma carteira Agora que ele parou, né? Eu tava vendo desde a pandemia, a Rainha lá montada num cavalo, não é possível. Ela muito. Você vê que você vê idosos andando de bicicleta, pô, eu não consigo sair da minha casa, eu não chego em quase lugar nenhum de bicicleta. E vejo esse pessoal de 80 anos em cima de uma bicicleta. Então, para eles, realmente, é um baque muito grande, porque isso afeta muito a saúde geral. O fato deles não poderem sair, então, algumas doenças vão ser exacerbadas, e o pessoal da saúde mental também, né? Mas, né, não tinha, não tinha outra coisa, não tinha outra alternativa. Né? Ou fica em casa, ou o risco para eles era bem maior. Então, eles aceitaram, né? Tiveram que aceitar, mas que não é fácil, não está sendo fácil. Eu imagino. A gente vai fazer, inclusive, Vitória, até te convidar, a gente vai convidar todos que estão participando. A gente organizou e hoje, na verdade, vou começar a partir de amanhã já as inscrições, que vai ser gratuita. A gente consolidou um meeting, na verdade, né, que chama Reinovação, voltados à área da saúde. A gente está trazendo eu acho que vão ser 3 áreas que a gente vai ter que buscar uma nova formatação. É fato que as coisas vão mudar. É na área clínica, e eu acho que isso modifica, né, a nossa abordagem, cuidados com a biossegurança, cuidados com lidar com as pessoas, entender um pouco mais sobre esse vírus. Eu acho que esse é o primeiro pilar. O segundo é a gestão do negócio, né, clínica. A gente tem mudanças, na verdade, que vão ter que ser modificadas, não tem como
passa Aqui por uma também nós crise estamos passando mundial, por né? esse processo também. É, Muitas esse é, clínicas vão ter que acabar se fundindo para não acabar e ficarem mais fortes. exatamente, como você falou, o caso do dentista. A gente tem que realmente fazer uma remodulação da gestão. E o terceiro é a renovação digital, né? Nós aceleramos nesses 3 meses, se a gente contar aí, o que levaria, o que já vinha acontecendo, mas de forma muito mais Muito mais rápida, né? lenta. É. E acho que a gente, como empresa da área de saúde, aqueles que atendem como crise, a gente tem que se readaptar. Essas readaptações, né, de lidar com uma teleconferência, uma teleconsulta, fazer processos aí que, sem sombra de dúvidas, é, vão ser modificados. Quem quiser, viu, gente, tá na bio, eu já coloquei na bio a inscrição, vai ser no dia 30 de junho, 1º e 2 de julho. São 9 profissionais de cada uma dessas áreas trazendo esses conceitos Muito aí de legal. inovação. Muito legal. E Aqui a gente ainda tá para ver o que, é que vai acontecer com outras áreas, porque isso veio, assim, pegou os médicos de família e isso na Inglaterra inteira está funcionando. Outros profissionais, assim, os hospitais, eu sei que os médicos de hospitais especialistas têm entrado muito em contato com os pacientes por telefone, que não era prática deles. não era normal, né? Não era normal. Eles não era muito difícil você ver um especialista chegar a ligar para o paciente. As consultas não eram feitas assim. Então, eles agora estão muitas consultas por telefone. A parte de vídeo ainda estou para ver. Acho que a parte de saúde mental tem começado um pouco e, não sei, alguns outros profissionais por telefone acho que aumentou bastante, mas ainda tem muito para frente. Ainda tem muito para Sim. frente. E eu acho que a grande interrogação, e aí é isso que eu queria te perguntar, de que forma vocês estão preparando, porque o que acontece? Nesse momento, e quem lida diretamente com a saúde das pessoas, tem muita gente acumulando, né, necessidades por conta do medo, da insegurança e realmente do risco que acontece, mas essas pessoas voltarão num certo momento, Sim. né? E você já tem uma demanda de pacientes muito grande para o seu atendimento. O que vocês estão esperando ou se preparando para esse retorno maior depois? Então, as 2 últimas semanas a gente viu um aumento exponencial no número de ligações. Logo nas primeiras semanas da pandemia, depois que a gente atendeu todos os pacientes que estavam pré-marcados, tiveram umas 2 ou 3 semanas que a gente chegou a se sentir mal quando o paciente dizia: eu sei que vocês estão muito ocupados, desculpa estar perturbando, porque a gente não estava, realmente. Não com a demanda aguda, né? A gente, não é que eu nunca fiquei sem fazer nada, que aí isso não vai acontecer porque tinha muito trabalho para trás que estava acumulado. Mas Perfeito. tiveram algumas semanas que realmente as pessoas tinham medo até de telefonar para a gente, no caso da gente dizer que eles tinham que ir no hospital ou vir na clínica, que ninguém queria ir, você tinha que convencer. Nas 2 últimas semanas, a demanda subiu bastante, os problemas têm ficado muito complexos, tem sido extremamente cansativo, porque você fazer 20, 30 consultas por telefone é realmente bem complicado. E o que a gente fez no momento, a gente começou a abrir para marcar consultas pré-marcadas ou de retorno, e a gente abriu mais consultas que a gente pode trazer o paciente. Então, no Perfeito. momento, a gente está fazendo isso. A gente ainda não tem um plano de como isso vai ficar a longo prazo. A gente sabe que a gente vai ter que incorporar consultas por telemedicina. Sim. Nós incorporamos, no momento, só as consultas que vêm pelo website, mas a gente sabe que a gente vai ter que. Mas como no momento todas as nossas consultas ainda estão sendo triadas pelo telefone, a gente ainda não conseguiu fazer o sistema que vai durar a longo prazo. Mas vai mudar. Vai mudar e a Perfeito. gente vai É ter que fato que vai ter colocar. mudança, né? Vai. E a gente está tendo muitas mudanças, já faz uns 2 ou 3 anos que dentro da medicina de família tá havendo muitas mudanças, porque tem muitas clínicas que estão sofrendo algumas crises para recrutar os médicos por causa da quantidade da demanda, e a quantidade de trabalho é muito grande aqui. A gente atende por volta de 17 a 20 pacientes de manhã, consulta de 10 minutos, e por volta de 13 a 15 pacientes à tarde. Isso consultas uma atrás da outra, são de 10 em 10 minutos. Fora toda a papelada que vem, papelada que vai. Então, tem uma certa crise na parte de recrutamento para. A Inglaterra é carente de profissionais de saúde, não é isso, Vitória? Aqui Número. a gente ficaria melhor com um pouco mais, com certeza.
Com Porque a certeza. gente, e assim, eu acho que a grande maioria dos países da Europa, acima de tudo, que a gente tem falado, estão enfrentando essa mesma problemática, né? Inclusive, a É. gente está vendo muita gente procurar. Inclusive, eu vi, foi engraçado que até foi a Cíntia que me mandou, na verdade, uma solicitação de enfermeiras brasileiras para trabalhar na Suíça. Né? Ah, E uma coisa até posicionada de ser brasileira. Porque eu acho que no Brasil aqui, né, e você que de origem brasileira e começou a sua história aqui, a gente tem uma prática muito grande tem, no enfrentamento no dia a dia. tem. Né? Isso dá uma capacidade muito grande E a gente para tem uma poder exercer. relação médico-paciente ou profissional-paciente muito diferenciada também. Perfeito, Muito perfeito. diferenciada. É, Não é todo mundo que vai gostar da maneira que a gente atende, mas, mas com certeza muita gente. Quem é que não gosta de atenção, né? caloroso, né? Eu É, acho que, quem em não gosta de geral, atenção. eu vejo os profissionais de saúde, em geral, né? Médicos, dentistas, enfermeiros que estão fora do país, eu tenho visto pessoas que realmente têm se diferenciado muito. Eu acho o brasileiro tem por natureza essa questão que, por mais que seja. E foi engraçado, Vitor, eu tenho até uma história engraçada que quando eu fui morar eu tinha 19 anos quando eu fui morar na Holanda, e foi engraçado que eu chegar na Holanda, né? Quando eu estava conhecendo, primeiro dia sem saber direito como as coisas funcionavam, eu era meio extrovertido, assim, para falar com uma pessoa. Primeira pessoa que eu conheci, uma menina que eu conheci, eu fui dar 2 beijinhos para cumprimentar, eu tomei um tabefe no rosto, que eu nunca esqueci daquele tabefe. E depois eu fiquei um mês sem entender, eu falei, o que foi que eu fiz? Sabe, meio perdido, e eu falando com um amigo meu do lado, ele falou, Bruno, aqui jamais você Não dá 2 faz, você não beijinhos. faz isso. Mas eu, quando comecei a trabalhar aqui, Bruno, os meus primeiros meses, eu parecia um robô. Não, porque me disseram, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não se comporta assim, não se comporta assado, não abraça, não beija. Isso aqui eu parecia um robô. Depois de uns 3 meses, eu disse, não tenho condição de trabalhar assim. Ou eu vou trabalhar da maneira que eu sou, ou eu vou pular fora desse negócio. Aí eu liberei, comecei a ficar mais à vontade. E aí melhorou, ficou tudo mais fácil para mim. Fiz amizade com muitas enfermeiras aqui, os médicos são extremamente suportados pelas enfermeiras, por outros profissionais de saúde. As coisas ficaram muito mais fáceis quando eu resolvi que eu não ia mudar o meu jeito. As pessoas que iam ter. Então, agora na medicina de família, vem para mim quem gosta do meu. As pessoas já me escolhem ou não. Né? Então, Exatamente. Tem outras opções, né? tem Quem outras gosta mais de alguém mais opções, exatamente. calorosa vai para você. Quem É. gosta de ir mais afastado, Quem quer eu uma entendo. consulta mais rápida e esperar menos vai ter que ir para outro médico. Porque É a a fase de minha. personalização, né? Então, Eu acho que isso é o mais gostoso, né? Tem mas paciente para isso se todo mundo e molda, tem precisa. paciente, até porque 30% da força da área de saúde daqui da Inglaterra, acho que chega a 30% é de estrangeiro. Então tem para todo gosto. Tem gente Perfeito. de todo jeito. Tem muitos enfermeiros portugueses aqui, muitos, Uhum, muitos. perfeito. Brasileiros. Perfeito. Mas então, é assim. É, e que gostoso. Vitória, só porque o Instagram nos Ele limita de corta, né, a tempo, gente? ele nos Deixa eu limita, só mas dar um oi para todo mundo aí, que eu não falei com ninguém, porque eu fico tão envolvida na conversa que eu não consigo falar com ninguém, né, nega? Minha amiga, o Alberto tem um também, monte de meu gente amigo, que aqui que fica. está mandando mensagem. Eu fui tentando te passar algumas mensagens aqui que foram faladas, a Cíntia, a Vivian, tem muita gente que falou aqui. De qualquer forma, eu vou deixar salvo no feed aqui, tá? Então, quem quiser, de qualquer forma, acompanhar, vai estar salvo aqui no IGTV, Vitória. Mas, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, tá? Não, Primeiro agradecer bate-papo você também. Também acho que o que você gostoso. está fazendo é muito legal também. É muito informativo. Eu mesmo gostei de ver, porque eu também não tenho muita noção do que acontece. Eu não conheço profissionais em outros países e ver nas suas lives, inclusive com uma das meninas dentistas na Itália, eu achei super interessante para a gente ter mais noção do que está acontecendo no resto do mundo. Muito legal também, Bruno. Eu acho que esse tem que ser o objetivo, né? Chegou o momento da gente se ajudar, independente de que É, localidade a gente esteja, para a gente trazer a nossa experiência e poder compartilhar. Porque é uma insegurança que eu falei, nunca aconteceu uma insegurança tão global como está acontecendo nesse um momento. alô para o meu cunhado Tobias, para ele ficar feliz. Pronto. Ai, E outra coisa, Bruno, também que eu acho que é muito importante as equipes multidisciplinares, que o Brasil ainda precisa evoluir muito com isso, sabe? O sistema brasileiro ainda é muito voltado no médico, no dentista, nos profissionais principais, e acaba não tendo muito espaço para outros profissionais, enquanto, na verdade, as equipes multidisciplinares, a gente sabe o valor que elas têm. perfeito. Isso vai ter que chegar e vai ter que se evoluir, porque não tem preço. Você trabalhar numa equipe multidisciplinar é a coisa mais. Você não sabe o valor do enfermeiro até que você precisa de uma.
Perfeito, isso é maravilhoso. Eu acredito cada vez mais. A gente tem um projeto encantador de pacientes que a gente tem exatamente essa bandeira que a gente Essa levanta. bandeira, Como é isso. importante a equipe no processo, né? É Não adianta. multidisciplinar e interdisciplinar, muito importante. Exatamente, exatamente. Todo mundo Concordo trabalhando junto, plenamente. o resultado é muito melhor, muito melhor. Exatamente. A gente está sendo posto em prova nesse momento, né? É, Como tem sido exatamente. importante todo mundo dentro da sua, né, expertise, como isso tem funcionado. Eu falo, a gente tem que valorizar desde médicos, enfermeiros, né, É, auxiliares, como também aqueles que participam da limpeza, né, que tem sido tão exatamente. importantes A quanto, gente né? viu isso aqui quando começa aqui levantaram a bandeira na quinta-feira durante 10 semanas, todo mundo na quinta-feira às 8 horas ia para fora de casa aplaudir. Iniciaram aplaudindo os profissionais de saúde e a partir daí eles abriram para todas as pessoas que realmente estavam tendo que trabalhar na linha de frente, não só nos hospitais, no sistema de saúde, como as pessoas que trabalham em supermercado e todo mundo que manteve quem ficou em casa, né, na verdade. Perfeito, perfeito, exatamente. A gente tivemos vários heróis, né, entre os heróis da saúde, mas os heróis realmente dos meios essenciais a gente precisa, né? É, Comida e saúde, eu acho que todos nós é precisamos e essencial. eu acho que É, se mostraram mais essenciais do que nunca, né? é. Mais uma vez, Vitória, muito obrigado, Obrigada tá? também, obrigada à Cíntia por ter feito a ponte. Perfeito. Tem muita gente que já está falando aqui, tem muita gente aqui comentando. Vai ficar aqui no feed, você pode acompanhar de qualquer forma. E qualquer coisa que alguém queira perguntar, né, de qualquer forma, onde é que se encontra, Vitória? Só passa direitinho o seu Pode contato ir do Instagram. no meu Instagram, é Vic Almada, o meu Instagram, VIC Almada. Pode me Pronto, qualquer encontrar coisa. lá. Pode E perguntar. Eu perfeito. recebo muitas perguntas de gente que está interessada em vir para cá, de gente que quer saber. Essa pandemia eu fui contactada por pessoas que eu não via, eu não falava há 15 anos. Isso, maravilha. E estamos unindo. A gente está fazendo um grupo de pessoas e a gente vai também te convidar a participar de pessoas do mundo todo, profissionais de saúde brasileiros que estão tendo essa experiência para a gente compartilhar cada vez Com mais. E certeza. mais uma vez você vai estar sendo convidada para O que eu participar, puder tá? ajudar, estamos aí. Tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigada, Muito Bruno. obrigado, fica com Obrigada. Boa Deus noite para todo mundo e aí boa no noite para Brasil. todos, viu? Tá, beijo. Beijo, valeu, gente! Tchau.